Boa noite, pitaqueiros e pitaqueiras de todo o Brasil. Meu nome é Maurício Barbosa e esse é o Pitaco da Bola aqui no YouTube. Estamos transmitindo essa live, é a nossa segunda vez. A primeira live foi na semana passada, na segunda-feira passada, e graças a Deus estamos aqui para transmitir uma nova live com o objetivo de tratar sobre o futebol. Tudo que aconteceu no final de semana. Temos muitos assuntos para falar na noite de hoje. Copa do Brasil, campeonatos estaduais, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, também o Mineiro, e também temos assuntos sobre a seleção brasileira. Muita coisa a tratar nesta noite. Inicialmente, eu quero parabenizar a todas as mulheres do Brasil e do mundo, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Devemos dizer o seguinte: a mulher ela deve ser respeitada, amada, não apenas no dia de hoje, mas todos os dias. Não devemos esquecer isso. A mulher ela precisa ser muito valorizada. Então, o meu destaque inicial, eu quero fazer essa homenagem às mulheres, e em especial à minha esposa Juliana, à minha sogra Márcia e à minha cunhada Poliana. Dedico esse dia às três e a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Parabéns a todas vocês. Vocês merecem todo o nosso respeito, todo o nosso amor e toda a nossa consideração. Não devemos esquecer o seguinte, que o programa de hoje ele está sendo transmitido aqui no Facebook, mas nós temos também um canal no YouTube. Então, vocês, se quiserem visitar o YouTube, ver o nosso canal, nós temos alguns vídeos lá, vocês podem se inscrever, curtir, indicar novos amigos, será muito importante para a gente. E também esse programa tem um oferecimento de Trip 10. Você quer viajar com segurança e com bons preços? Vá de Trip 10. No Trip 10 você encontrará um serviço de qualidade. E no momento de escolher o motorista, escolha Alex Barbosa. Temos também Márcia Variedades. Você quer comprar roupas de qualidade? Quer comprar um brinquedo para o seu filho ou para a sua filha? Então procure Márcia Variedades, que está localizada na Rua Trindade, 108, no bairro Oiteiro, aqui em Penedo, Alagoas. Temos também Espaço Garcia. Quer passar um final de semana diferente, juntamente com sua família? Lembrando que nesse período de pandemia devemos ficar isolados. Mas se você quer ir com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos e passar um final de semana diferente, então o lugar certo é o Espaço Garcia, lá no Buriti. O local é aconchegante e oferece piscina e churrasqueira. A organização é de Jailton Garcia com o telefone 82 9 9606 1384. Voltamos aqui ao futebol. Então, o primeiro assunto que iremos destacar aqui no programa não poderia ser de outra forma. Será a Copa do Brasil. O calendário do futebol brasileiro, meus amigos, oficialmente ele concluiu ontem, né? Foi um ano atípico, em virtude da pandemia, por conta do coronavírus. Então, o calendário de 2020, ele acabou sendo concluído apenas agora em 2021. Então, oficialmente, o calendário se encerrou ontem com a final, a segunda partida da final da Copa do Brasil, envolvendo Palmeiras e Grêmio. Lembrando que, no primeiro jogo, em Porto Alegre, o Palmeiras já havia vencido por 1-0. Então, o Grêmio tinha uma missão difícil, uma missão complicada, de tentar reverter a situação do primeiro jogo. E não foi o que aconteceu. O Palmeiras jogou bem, a partida foi 2-0. Nós temos que parabenizar o Palmeiras, né, por essa vitória, uma vitória muito importante, um título muito importante, né? É o quarto título que o Palmeiras consegue na Copa do Brasil. É a quarta vez que o Palmeiras consegue ser campeão da Copa do Brasil. O jogo foi 2-0, foi bem tranquilo para o Palmeiras. O jogo para o Grêmio não foi um jogo como se esperava. A torcida gremista, penso eu, né? Que a torcida gremista, ela esperava um jogo bem melhor,
esperava que o Grêmio tivesse uma postura diferente. É claro que, no primeiro tempo, o Grêmio começou um jogo melhor do que o jogo da semana passada. O Grêmio começou com a atitude de marcar, né? O Grêmio estava com uma boa marcação, a saída de bola do Palmeiras estava sendo dificultada, mas, além da marcação, não conseguimos observar algo a mais, algo além por parte do Grêmio, né? O Grêmio não conseguiu criar, porque o importante nessa partida para o Grêmio era justamente a criação de jogadas, objetivando fazer os gols. O Grêmio precisava de gols. O Grêmio precisava pelo menos de um gol, né? Porque tinha perdido o primeiro jogo por 1-0. Mas o Grêmio não conseguiu fazer os gols. O Grêmio, no segundo tempo, não jogou bem. Aquela marcação que ele tinha no primeiro tempo, ele não conseguiu manter. O ataque do Grêmio foi anulado pela boa defesa do Palmeiras. O Palmeiras se portou muito bem, né? E conseguiu fazer 2-0 no Grêmio, com gols de Wesley e Gabriel Menino. Na partida de ontem, meus amigos, quem ficou muito feliz, além da torcida do Palmeiras, evidentemente, né, que conseguiu o título, foi a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense ficou muito feliz, ficou muito contente com esse resultado. Por qual motivo? Explico o motivo. O motivo é o seguinte: com a vitória do Palmeiras, com o título do Palmeiras, abriu-se mais uma vaga para a Copa Libertadores da América de 2021 para um clube brasileiro na fase de grupos diretamente, sem precisar passar pela pré-Libertadores. Então, se o Palmeiras fosse campeão, como de fato foi, um time brasileiro que era o Fluminense teria a possibilidade e entraria diretamente na fase de grupos, sem precisar passar pela pré-Libertadores. Então, a torcida do Fluminense ela ficou muito feliz, né? A torcida do Fluminense, no dia de ontem, eu acredito que até vestiu a camisa do Palmeiras. Vestiu a camisa do Palmeiras torcendo para o Fluminense, torcendo para o Grêmio, porque o Fluminense esperava essa vitória do Palmeiras e ele conseguiu, e o Fluminense entrou diretamente na fase de grupos. Bom para o Palmeiras, que conseguiu mais um título, e bom para o Fluminense, que conseguiu, como eu falei, entrar diretamente na fase de grupos, sem precisar passar pelo mata-mata da pré-Libertadores. Geralmente são jogos difíceis, jogos complicados, esses jogos da pré-Libertadores, né? Como eu disse, é um mata-mata. Então, se o clube não conseguir ultrapassar essa fase de mata-mata, consequentemente, não vai entrar na fase da Libertadores, na fase de grupo, e será eliminado. Então, o Fluminense conseguiu entrar na fase de grupos. Como eu disse, o gol foi de Wesley, um gol de Wesley e o gol de Gabriel Menino. Na minha opinião, destaques positivos da partida. O Wesley, no ataque do Palmeiras, jogou muito bem, né? O Wesley jogou muito bem, se portou muito bem. Ofensivamente, ele deu muito trabalho para a zaga do Grêmio. Tanto é que, de repente, a zaga do Grêmio já estava amarelada. O Paulo Miranda e o Kahneman. Rapidamente, eles estavam amarelados no primeiro tempo. Eu estava vendo o jogo e observando, verifiquei que o Grêmio, com aqueles cartões que os zagueiros tinham tomado, iria ter problema. Por quê? Porque a zaga amarelada teria mais dificuldade para marcar, teria mais preocupação, porque já tinham tomado o cartão amarelo, então isso foi muito ruim para o Grêmio. A equipe do Palmeiras se portou muito bem, como eu disse, o Wesley jogou muito bem, entrou bem na partida, deu muito trabalho. Outro que me chamou a atenção positivamente foi o Rafael Veiga, excelente jogador, um jogador de muita qualidade, um jogador que tem uma excelente visão de jogo, lança bolas muito boas, né? Ele coloca geralmente os atacantes do Palmeiras em boas condições, em condições de fazer gol. Ele sempre joga bem, um jogador que me chamou a atenção, um bom futebol, né? Diferentemente da criação do Grêmio. O Grêmio, que precisava criar, o Grêmio, que precisava de gols, ele não conseguiu fazer isso. Eu não sei se
os jogadores estavam nervosos ou por algum motivo estavam achando que não iam conseguir esse resultado, mas o Grêmio jogou muito para baixo. Assim como fez na primeira partida em Porto Alegre, né? Quem viu as partidas, pôde observar e constatar que o Grêmio não jogou bem em nenhuma delas. O Grêmio não conseguiu fazer boas partidas, nem em Porto Alegre, nem em São Paulo. O Grêmio, ultimamente, tem se preocupado muito, esses times brasileiros, né? Não só o Grêmio, mas esses times brasileiros, eles se preocupam muito em marcação, se preocupam muito em marcar e não se preocupam em fazer gol. Então, o Palmeiras tinha um resultado de 1-0, estava tranquilo, jogando em casa, no Allianz Parque, o campo que ele conhece, né? Time tranquilo, entrou bem em campo, jogou seu futebol. Aí se alguém perguntar, mas o jogo foi bonito de se ver, foi um jogo maravilhoso? Não foi, né? Não foi um jogo maravilhoso. A gente espera, assim, jogos mais emocionantes, né? Jogos em que nós conseguimos ver mais gols, né? O torcedor quer ver gol, quer ver jogada bonita, é isso que o torcedor quer ver. Mas os jogadores, eles estão preocupados em ser campeões, né? Um título, ele vale muita coisa. A premiação é muito alta, além de outras coisas, né? Além do prestígio, o jogador passa a ser reconhecido, até internacionalmente consegue uma transferência, né? Então, vale muita coisa uma partida dessa, um título desse vale muita coisa. Os jogadores querem ser campeões, mas a gente espera, de fato, que os jogos sejam mais bonitos, né? Eles sejam jogos mais jogos em que os jogadores buscam mais as chances de gols, eles buscam mais fazer gols. A gente não vê muito isso, né? Não está vendo muito isso. Nessas finais, nós não conseguimos ver isso. Mas o Palmeiras jogou uma boa partida, né? Como eu disse, tinha um resultado de 1-0 e jogou o segundo jogo tranquilamente. O Grêmio não conseguiu produzir e o Palmeiras acabou vencendo. Então, para mim, os destaques positivos da partida foram dois: o Wesley do Palmeiras e o Rafael Veiga também do Palmeiras. Para mim, o Rafael Veiga já tinha feito uma excelente partida já em Porto Alegre. Ele já jogou bem naquele primeiro jogo e manteve uma qualidade de jogo nessa segunda partida. Para mim também, eu consegui observar destaque negativo, né? A gente observa os destaques positivos, mas também existe destaque negativo. Para mim, o destaque negativo foi o PP, o atacante do Grêmio. Um jovem, tinha tudo para fazer uma boa partida, causar problema para a defesa palmeirense, mas o PP não conseguiu. Não conseguiu jogar bem, não conseguiu se desvencilhar da marcação. A marcação do Palmeiras estava bem postada, a defesa bem postada. O PP não conseguiu produzir, não conseguiu fazer boas jogadas e o Grêmio não conseguiu marcar o gol. Até no primeiro tempo, o PP teve a chance de fazer o gol. O jogo estava 0-0. O PP tinha condições de ter feito um gol, uma bola cruzada. Ele poderia ter se jogado no lance de carrinho. A maioria dos jogadores faz isso, né? A bola cruzada, quando ele percebe que não vai alcançar a bola, eles se jogam, eles pulam de carrinho para tentar atingir a bola e, consequentemente, fazer o gol. Mas ele tentou alcançar a bola, não conseguiu, e não conseguiu tocar na bola, não conseguiu fazer o gol. Foi uma chance, assim, clara, que o Grêmio poderia ter aberto o placar, o jogo estava 0-0, mas o PP não conseguiu. Consequentemente, não ocorreu o gol, o Grêmio não saiu do zero e o Palmeiras fez 2-0. Como eu disse, o Palmeiras ele conseguiu o quarto título na competição. O Palmeiras, nesse ano de 2020, meus amigos, conseguiu muitos títulos, né? Na verdade, o Palmeiras é um clube vencedor, né? O Palmeiras consegue muitos títulos, né? Um time que sempre tem boas contratações. O Palmeiras faz bons investimentos, também faz alguns investimentos que não são bons, mas fez bons investimentos. Houve um investimento também da base, o clube colocou alguns jogadores da base, alguns jovens, e aí vai o mérito também para o ex-técnico do Palmeiras, Wanderlei Luxemburgo, ele que começou a lançar
esses jovens, alguns jovens que estão aí no Palmeiras. O Palmeiras mesclou, né? Jogadores experientes, Luiz Adriano, na verdade, Luiz Adriano, alguns jogadores mais experientes e colocou alguns jovens, Gabriel Menino, né? E outros. O Palmeiras mesclou e deu certo. Mérito para o Palmeiras, que foi campeão. O Palmeiras, meus amigos, pitaqueiros e pitaqueiras, no ano de 2020, ele conseguiu 4 títulos, né? Palmeiras conseguiu 4 títulos. Não é brincadeira isso. É algo que não é todo clube que consegue, não. São poucos os clubes que conseguem 4 títulos assim no ano. E o Palmeiras atingiu 4 títulos. Quais foram os títulos? O primeiro título foi da Florida Cup, lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro título do Palmeiras. O segundo título foi do Campeonato Paulista. O Palmeiras conseguiu também ser campeão paulista. O terceiro título foi da Copa Libertadores da América. E o quarto título foi da Copa do Brasil. Então, o Palmeiras conseguiu 4 títulos. Então, parabéns ao Palmeiras por essa conquista. E aí nós devemos também dar os parabéns ao técnico, né? O técnico Abel Ferreira. Porque, meus amigos, o técnico Abel Ferreira, que ele é português, está apenas há aproximadamente 4 meses aqui no Brasil. Aproximadamente há 4 meses no Brasil. Ele deixou sua família em Portugal, veio sozinho. Ele em entrevista, quando chegou aqui no Brasil, quando estava dando sua primeira entrevista, ele disse que veio para trabalhar. E tanto é que ele deixou a família lá em Portugal, né? E realmente ele veio para trabalhar, trabalhou, conquistou 2 títulos em aproximadamente 4 meses, como eu falei. E aí, como ele é um técnico estrangeiro, a gente costuma e gosta de fazer comparações, né? A gente costuma fazer comparações, a gente quer fazer comparações, e não tem como não fazer uma comparação com o técnico argentino Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli é um técnico que muitas vezes, e muitos comentaristas, muitas pessoas dizem assim: o Jorge Sampaoli é um excelente técnico. É um excelente técnico. O Jorge Sampaoli é um técnico vitorioso. É um técnico vitorioso. Ele, atualmente, está no Olympique de Marselha, da França. Então, para ser treinador de um time como o Olympique de Marselha, não é qualquer um, né? Então, isso mostra que ele é um bom técnico. Mas aí eu faço uma comparação com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, como eu disse, há aproximadamente 4 meses no Brasil, ele conseguiu 2 títulos, Libertadores e Copa do Brasil, sendo que ele nunca tinha sido campeão em lugar nenhum. Foi o primeiro título que ele conseguiu na sua carreira, foi na Copa Libertadores, e o segundo título da Copa do Brasil. E o Jorge Sampaoli tem alguns títulos, né, fora do Brasil. Penso eu que o de maior expressão é o da Copa América de 2015 pela seleção chilena, né? O Jorge Sampaoli conseguiu esse título da Copa do Brasil, atuando à frente da seleção chilena. E aqui no Brasil, ele treinou o Santos em 2019 e a equipe mineira do Atlético em 2020 e 2021. Então, o Jorge Sampaoli está aqui no Brasil desde 2019. Saiu apenas agora no final do Campeonato Brasileiro, né? Como eu disse, iniciou em 2020 e concluiu em 2021. Foi transferido para o Olympique de Marselha e nesse período, de 2019 até agora, ele conseguiu um campeonato mineiro. Então, o Jorge Sampaoli conseguiu um campeonato durante esse período, 2019 até agora, né? Então, já faz mais de 1 ano, 2 anos praticamente, o Jorge Sampaoli aqui no Brasil, né? Então, ele conseguiu apenas um título mineiro. E o Abel Ferreira, em 4 meses, conseguiu 2 títulos, que, na minha opinião, são títulos de maior expressão, que são os títulos da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Então, quando a gente vai fazer um comparativo, o Jorge Sampaoli é um bom técnico, mas se você for analisar, fazendo esse comparativo, por exemplo, com o Abel Ferreira, eu penso que o Abel Ferreira
tem um maior destaque. O que eu percebo, meus amigos, no Jorge Sampaoli é o seguinte: como eu disse, ele é um bom técnico, ele monta excelentes equipes. Vocês podem perceber que as equipes treinadas pelo Jorge Sampaoli, o ataque é muito bom. Elas têm problemas na defesa, mas o ataque geralmente é um ataque poderoso, é um ataque que faz muitos gols, e ele geralmente consegue montar equipes, ele faz muitos pedidos, ele faz muitos pedidos quando ele chega num clube, e de repente ele deixa o clube. Ele, de repente, deixa o clube, ele pede contratações, a diretoria faz as contratações e ele deixa o clube. Ele foi para o Atlético Mineiro, fez vários pedidos, foram contratados vários jogadores, de repente ele foi contratado pelo Olympique. Aí deixa o time, né, do Atlético Mineiro. O próximo treinador, que a gente vai falar ainda sobre o Atlético Mineiro, que é o treinador Cuca, vai ter que se adaptar ao Atlético com os jogadores que foram contratados pelo técnico anterior, né? Então, o Sampaoli tem esse problema, assim, de pedir jogadores, aí a diretoria contrata os jogadores e ele deixa o clube, acaba o contrato, ou o contrato é rescindido por algum motivo, e ele acaba deixando o clube, e o treinador que chega tem que ver quem são os jogadores e tem que se adaptar e fazer um planejamento com esses jogadores que já foram contratados anteriormente. Então, eu vejo como sendo um problema a questão do Jorge Sampaoli. Voltando a falar sobre o Palmeiras voltará a jogar na quinta-feira, já pelo Campeonato Paulista, contra o São Caetano, às 19 horas, no Allianz Parque. Esse é um jogo, meus amigos, atrasado da primeira rodada. Então, o Campeonato Paulista já começou e o Palmeiras já tem jogo atrasado por conta dessas finais da Copa do Brasil. Então, agora na quarta-feira, o Verdão, às 19 horas, volta a campo, na quarta-feira não, na quinta-feira, volta a campo contra o São Caetano para jogar a primeira partida, a primeira rodada do Campeonato Paulista, uma rodada que estava atrasada. Continuando a falar sobre Libertadores da América. Continuamos a falar sobre a Libertadores da América. Vocês que estão nos assistindo, vocês podem fazer seus comentários, será muito importante para a nossa transmissão. Lembrando que a nossa transmissão ela tem um oferecimento de Trip 10. Quer viajar com segurança e com bons preços? Vale Trip 10. No Trip 10 você encontrará um serviço de qualidade. E no momento de escolher motorista, escolha Alex Barbosa. Temos também Márcia Variedades. Quer roupas de qualidade? Quer comprar um brinquedo para o seu filho ou para a sua filha? Então procure Márcia Variedades, que é localizada na Rua da Trindade, número 108, bairro Oiteiro, aqui em Penedo, Alagoas. Espaço Garcia, que é um final de semana diferente, juntamente com sua família. Nesse momento, meus amigos, que estamos passando por essa pandemia, é importante que estejamos isolados. Se você quiser ir com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, passar um final de semana diferente, vá no Espaço Garcia. Lá você vai encontrar churrasqueira, piscina, um local aconchegante. A organização é de Jailton Garcia e o telefone é 82 9606 1384. Voltando aqui para a Copa Libertadores. A Copa Libertadores de 2021, meus amigos, ela já começou. Na verdade, é a pré-Libertadores, né? A pré-Libertadores, para os times brasileiros, começa agora dia 9. Amanhã, às 19h15, o Santos enfrentará o time venezuelano Deportivo Lara. Então, o Santos terá esse jogo, é um mata-mata. O segundo jogo será na Venezuela. E na quarta-feira, dia 10, às 21h30, o Grêmio enfrentará o Ayacucho, que é um time peruano. Então, os dois times brasileiros precisam passar dessas partidas mata-mata para que eles
vislumbrem entrar na fase da fase de grupos da Libertadores. Não é preciso essas fases de mata-mata, é preciso passar pela pré-Libertadores para se juntar aos times que já conseguiram vagas diretas. Que foram quais times? O Flamengo, que foi o campeão brasileiro de 2020, o Internacional de Porto Alegre, que foi o vice-campeão, o Atlético Mineiro, que foi o terceiro colocado, o São Paulo, que foi o quarto colocado, e, como eu disse antes, o Fluminense. O Fluminense herdou essa vaga em virtude do título do Palmeiras na Copa Libertadores, na Copa do Brasil. Então, o título do Palmeiras na Copa do Brasil fez com que o Fluminense herdasse essa vaga direta na Copa Libertadores. Mudando agora um pouco de assunto, vamos falar sobre o Campeonato Paulista. Aí eu pergunto para quem está assistindo, vendo a nossa live, para quem é importante esse título paulista? Para quem é mais importante, né? Nós temos no Campeonato Paulista equipes bem equilibradas. Eu até falei na live passada, nós temos 4 grandes clubes, que é o Palmeiras. Como eu disse, o Palmeiras conseguiu 4 títulos no ano de 2020, inclusive foi campeão paulista, está tentando o bicampeonato agora, né? Então, nós temos o Palmeiras, nós temos o Santos, nós temos o Corinthians e nós temos também o São Paulo. E o Bragantino, que também tem um bom time, né? O Bragantino também tem um bom time. Então, poderíamos dizer que, entre aspas, né? O Bragantino seria a quarta força. Então, nós temos esses times. A gente pergunta, o que vocês acham? O título paulista ele é mais importante para qual clube? Lembrando que o São Paulo, desde 2012, que ele não consegue ser campeão, então esse título é importante para o São Paulo. O Palmeiras, como atual campeão, evidentemente que vai defender esse título, vai buscar esse vice-campeonato. O Corinthians tem um time bem organizado, o Mancini tem tentado fazer um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho. Temos também o Santos. O Santos tem feito também bons jogos, né? O Santos geralmente tem entrado bem nos campeonatos, fez um campeonato da Copa Libertadores excelente, fez um excelente campeonato na Copa Libertadores, não conseguiu o título, mas ele conseguiu fazer um bom campeonato. Às vezes, aqui no Brasil, a gente acha que só é bom o time quando é campeão. Quando ele é vice-campeão, quando não consegue o título, a gente não valoriza, mas não deve ser assim, né? Em outros países, em outros campeonatos, os times que não conseguem ser campeões, eles são valorizados pelo trabalho que é realizado. O nosso amigo Arthur Vasconcelos é um amigo meu, ele é professor, excelente professor, ele está aqui comentando, está dizendo assim, ó, o Corinthians é a quarta força. Ele está dizendo que o Corinthians é a quarta força. Será que o Corinthians é a quarta força mesmo? Será que o Corinthians não tem condição de ser campeão? Porque no Campeonato Paulista, meus amigos, está tudo aberto. No Campeonato Paulista, você não pode dizer que o Palmeiras, porque foi campeão, ele vai ser campeão agora em 2021. O Palmeiras foi campeão em 2020 e agora em 2021 ele vai ser campeão de novo. A gente não pode ter essa certeza, né? O Arthur está dizendo aqui que o Corinthians está se organizando. Está se organizando e eu acho que o Corinthians tem condição de ser campeão. O Corinthians tem condição de ser campeão, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos. É claro que, como eu disse, o Palmeiras, por ter sido o campeão de 2020, ele tem mais possibilidades. Isso é certo. E o Palmeiras também, ele quer manter esse título, né? O Palmeiras quer manter esse título. Então, é importante para o Palmeiras que ele busque ser campeão. Mas será que esse título é tão importante assim para o Palmeiras? Tendo em vista que ele já foi campeão no ano passado, ele conseguiu 4 títulos. Então, não sei se esse título é tão importante para o Palmeiras. Penso eu que pode ser mais importante para o São Paulo. O Arthur está dizendo aqui, alguns times do interior estão bem competitivos, justamente.
Concordo com você, Arthur. Alguns times do interior são bem competitivos. O Red Bull é um time bom, né? Tem bom investimento, está sendo bem treinado, né? Mas o Campeonato Paulista é um campeonato muito aberto. É um campeonato muito difícil de ganhar, não é fácil, não. Se você for comparar com o campeonato Carioca, o Campeonato Carioca, nós temos também grandes clubes, né? Temos o Palmeiras, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo. Mas, como eu disse, inclusive na semana passada, dois times estão se destacando mais no Rio, que são os times do Flamengo e do Fluminense. O Botafogo e o Vasco, eles têm apresentado muitos problemas, né? Têm passado uma fase muito difícil. Então, é muito complicado para que eles se organizem, né? Para conseguirem esse título. Talvez fique mais fácil para o Flamengo ou para o Fluminense. Mas isso não quer dizer que em outro clube não possa ser campeão, pode. Mas, do jeito que as coisas estão, a tendência é que o título fique entre Flamengo e Fluminense. Já em São Paulo, não. Em São Paulo, eu não posso ter essa certeza e afirmar time tal vai ser campeão. Alguém pode dizer e acertar? Pode. Mas vai ser no chutômetro. Para ter uma certeza, assim, dizer vai ser campeão o São Paulo, vai ser campeão o Palmeiras, é difícil. O São Paulo, ele tem feito bons jogos, né? Ele tem feito bons jogos. No sábado, o São Paulo venceu o Santos por 4-0. E veja, viu, meus amigos, até 28 minutos do segundo tempo, o jogo estava 1-0. Até 28 minutos, o jogo estava 1-0. E até concluir o segundo tempo, até terminar o jogo, o São Paulo, ele conseguiu mais 3 gols. Ele conseguiu mais 3 gols. Ele conseguiu vencer a partida por 4-0, né? Uma sonora goleada, né? O time do Santos, que é um bom time, e sofreu essa goleada por parte do São Paulo. E no jogo anterior, o São Paulo já havia vencido a Inter de Limeira fora de casa também por 4-0. Então, foram 2 excelentes jogos do São Paulo. Em 2 jogos, o São Paulo fez 8 gols e não tomou nenhum. Então, parabéns ao São Paulo. Fez uma excelente partida com o Santos. O campo estava muito encharcado, bem complicado de o jogador fazer bons jogos, jogar bem, né? Num campo assim. Mas o São Paulo conseguiu jogar bem, conseguiu fazer os gols que eram mais importantes e venceu a partida por 4-0. Após esses jogos, a classificação do Campeonato Paulista é a seguinte. No grupo A, o Corinthians está com 5 pontos, é o líder, seguido por Santo André com 4 pontos. Lembrando que o Corinthians tem 3 jogos, o Santo André tem 2 jogos, né? Então, se o Santo André vencer a sua partida, ele passará a liderança. E conclui com o Botafogo de São Paulo com apenas 1 ponto em 2 jogos. Também tem um jogo atrasado. No grupo B, o São Paulo lidera com 7 pontos em 3 jogos. A Ferroviária tem 4 pontos com 2 jogos. A Ferroviária também pode ultrapassar o São Paulo ou empatar, dependendo do seu jogo. A Ponte Preta é a terceira colocada do grupo B, com 1 ponto em 3 jogos. E o São Bento é o quarto, não fez nenhum ponto e tem 2 jogos. No grupo C, o Ituano é o líder, com 7 pontos em 3 jogos, seguido pelo Red Bull Bragantino, com 5 pontos em 3 jogos. O Novo Horizontino é o terceiro, 2 pontos em 3 jogos. E o Palmeiras tem apenas 1 ponto. Mas, como eu disse, o Palmeiras tem um jogo atrasado, né? O Palmeiras, na verdade, tem 2 jogos atrasados, porque os outros times do grupo C fizeram 3 partidas e o Palmeiras até agora fez apenas 1. No grupo D, o Mirassol é o líder com 5 pontos em 3 jogos. O Guarani tem 4 pontos em 3 jogos. O Santos, 2 pontos, que é o terceiro colocado, 2 pontos em 3 jogos. E o São Caetano não tem ponto nenhum e tem 1 jogo. Então, essa é a tabela de classificação do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, como eu disse, é um campeonato muito interessante, muito bom, né, de se ver. Mesmo quando o jogo não é clássico, mesmo quando envolve clubes do interior, eles são jogos bem interessantes, né?
Mudando agora de assunto, vamos falar agora sobre o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, como eu disse, é um campeonato importante, é bom de se ver, mas, ultimamente, os clubes do Rio eles têm passado por alguns problemas. Os clubes têm passado por alguns problemas e, infelizmente, não encontramos boas partidas. As partidas que a gente espera ver são os clássicos, né? Quando tem um clássico, a gente, tem um clássico, vou ver esse clássico. Mas quando não é um clássico, infelizmente, os jogos não despertam muito interesse. Quando tem algum jogo que é Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, Vasco e Botafogo, aí sim, as pessoas se interessam mais. Infelizmente, o Campeonato Carioca não é aquele Campeonato Carioca que a gente era acostumado a ver, né? As coisas mudaram bastante, as coisas estão muito diferentes, né? Então, o Campeonato Carioca, nós tivemos a segunda rodada com o jogo Macaé 0, Flamengo 2. Volta Redonda 1, Vasco 0. É a segunda derrota do Vasco. O segundo jogo no Campeonato Carioca e a segunda derrota do Vasco. Então, meus amigos, é muito complicado para o Vasco, né? Porque já foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2020, vai jogar agora em 2021 no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco tem uma missão muito difícil, que é conseguir jogar uma Série B agora em 2021 e almejar uma vaga entre os 4 clubes que sobem para a Série A. Ele tem uma missão muito difícil, uma missão árdua, uma missão complicada, né? E aí, começa o ano de 2021 no Campeonato Carioca. As 2 primeiras partidas o Vasco perdeu. Então, é muito complicado para o Vasco, muito difícil para o Vasco. A gente espera que o Vasco se organize, né? E volte a ser a equipe que ele sempre foi, uma equipe que busca campeonatos, né? Que disputa os campeonatos para vencer, né? Isso não tem acontecido. O jogo Nova Iguaçu 0, Madureira 0, Fluminense perdeu em casa, jogando contra a Portuguesa, perdeu de 3-0. O Boa Vista venceu o Bangu por 2-0 e o Botafogo venceu o Resende por 3-0. Então, essas foram as partidas da última rodada do Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca, ele é um campeonato importante, é um campeonato que os clubes precisam se organizar melhor, principalmente Botafogo e Vasco. Eles precisam se organizar porque, de certa forma, ele serve só de preparação, não tem importância não. Alguns dizem, né? Esses campeonatos estaduais, eles não têm importância. Mas será que não tem importância mesmo? Porque, como eu disse, o Flamengo e o Fluminense têm times melhores na atualidade. Aí, se o Flamengo não é campeão, ou se o Fluminense não é campeão, as pessoas dizem: com o time que tem, deveriam ter vencido. Quando é campeão, diz assim: foi obrigação. Então, não valorizam quando esses clubes conseguem ser campeões. Não valorizam. E quando perdem, ficam dizendo: devia ter sido campeão, tá vendo? Montou bons times, com o elenco que tem, com o dinheiro que tem, não consegue ser campeões. Então, é crítica de todo jeito. Se for campeão, critica, porque disse que tinha obrigação, e se não for campeão, fica reclamando e dizendo que tinha obrigação. Então, é complicado de entender o torcedor, né? A classificação do Campeonato Carioca é a seguinte: a Portuguesa tem 6 pontos em 2 jogos, seguida pelo Flamengo. A diferença aqui é no saldo de gols, né? A Portuguesa tem 4 gols de saldo e o Flamengo tem 3. Então, Portuguesa, primeira colocada com 6 pontos. Flamengo, segundo colocado com 6 pontos. Botafogo, terceiro colocado com 4 pontos. Seguido do Boa Vista na 4ª posição. Quinto, o Volta Redonda. Sexto, o Bangu. Sétimo, o Resende. Oitavo, o Madureira. Nono, Nova Iguaçu. E o Vasco está em 10º lugar com 0. Não fez nenhum ponto. O Macaé, 11º, também não tem nenhum ponto. E o Fluminense também não tem nenhum ponto em 12º. A diferença aqui de Vasco, Macaé e Fluminense, eles não marcaram pontos. A diferença está no saldo de gols. O Vasco tem -2, o Macaé -3 e o Fluminense
-4. Então, isso é a nossa observação do Campeonato Carioca. Mudemos agora de campeonato. O campeonato agora que iremos falar é o Campeonato Mineiro. E o destaque vai para o novo técnico do Atlético Mineiro, que é o técnico Cuca. Um técnico campeão, um excelente técnico. Ele estava no Santos, né? Nessa última temporada, conseguiu chegar até a final da Copa Libertadores. O Santos não chegou ao título, mas foi o vice-campeão, jogou bem, né? Teve um bom campeonato, e aí o Cuca foi contratado pelo Atlético Mineiro. Nesses últimos dias, saiu uma notícia na imprensa sobre um fato que envolveu o técnico Cuca, na época que ele era jogador. Em 1987, ele atuava como jogador pelo Grêmio e foi condenado na Suíça por um crime sexual. E ele nunca cumpriu a pena. O episódio, meus amigos, ficou conhecido como Escândalo de Berna. Ele foi condenado com outros 3 jogadores do Grêmio. Ele, falando sobre esse assunto, alega que é inocente. Mas o fato é que, em 1989, ele foi condenado a 15 meses de detenção. E o crime acabou prescrevendo por conta de ele não ter cumprido a pena. O crime prescreveu. Então, a imprensa falou sobre isso, foi noticiado sobre isso, falaram muito sobre essa questão, e pelo Atlético Mineiro está contratando um técnico que tinha sido condenado por um crime sexual, né? Ele alega que é inocente, mas ele foi condenado, né? Houve muita pressão, houve muita reclamação por parte da imprensa, mas o Atlético Mineiro acabou contratando o técnico. Falando sobre o profissional Cuca, ele é um bom profissional, um excelente profissional, né? Ele foi campeão da Libertadores, inclusive, à frente do Atlético Mineiro, né? Ele tem um bom histórico pelo Atlético Mineiro. Ele é um técnico campeão, um técnico vencedor. Ele foi acusado desse crime, né? Ele se diz inocente, mas a verdade, o fato é que foi noticiado que ele foi condenado. Então, se ele foi condenado inclusive à revelia. O que é isso? Quando alguém é processado e não se manifesta no processo. Ele é citado para fazer sua defesa e não se defende. Então, o processo seguiu a revelia, ele acabou sendo condenado, mas não cumpriu a pena. Eu destaco esse fato porque a imprensa noticiou e falou bastante sobre essa questão nesses últimos dias. Mudando agora de assunto, há uma nova orientação para o caso de mão na bola. Então, a partir de 1º de julho, a IFAB, que é o órgão que regula as regras do futebol, anunciou essa alteração da regra sobre mão na bola. Então, o que é que vai acontecer a partir de 1º de julho? Um toque acidental, ouçam o que eu estou falando, um toque acidental na mão ou no braço, que leva um companheiro de equipe a marcar um gol ou até a oportunidade de fazer um gol, não será mais considerado infração. Então, se um jogador, por um toque acidental, a bola tocar na mão ou tocar no braço, e o seu companheiro marcar um gol ou tiver a oportunidade de marcar um gol, então esse lance não é mais considerado infração. Será um lance normal. Se o gol acontecer, o gol será validado. Se a jogada de gol não acontecer, não haverá o gol, mas o lance não será paralisado. O jogo continuará normalmente. Lembrando o seguinte, o que é, então, uma infração de mão? É uma infração de mão na bola se um jogador, então vamos lá, tocar a bola deliberadamente com a mão ou o braço, movendo a mão ou o braço em direção à bola. Então, é aquele movimento em que um jogador deixa o seu corpo mais largo por ter aberto o seu braço ou a sua mão, não sendo um movimento normal. Então, não sendo um movimento normal, ele abre o braço ou as mãos, deixando o seu corpo mais largo. Isso é mão. O jogo tem que ser parado. Até porque ele tocou a bola deliberadamente, ou seja, ele teve o desejo e a vontade de tocar na bola. Então, esse lance é mão. Segunda situação,
Tocar a bola com a mão ou com o braço, quando isso torna seu corpo anormalmente maior, como eu disse, ele vai deixar o corpo maior, vai abrir o braço ou a mão, e aí esse lance é considerado mão na bola. Marcar um gol diretamente da mão ou do braço, mesmo que acidental, inclusive pelo goleiro. Então, se ele marcar um gol diretamente da mão ou do braço, esse lance será paralisado e não será validada a jogada. E, por último, marcar um gol imediatamente após a bola tocar na sua mão ou no seu braço, mesmo que acidentalmente. Então, se a bola tocar na mão do jogador, né, ou no braço, diretamente em sua mão ou no seu braço, mesmo que seja acidental, e ele fizer o gol, então, esse lance também é mão na bola e a jogada será paralisada, não será validado o gol e o lance caso o gol não aconteça, né? E para a gente concluir aqui, meus amigos, seleção brasileira. Tudo indica que a Conmebol ela adiará os jogos das eliminatórias da Copa marcados para o final de março e início de abril, em virtude do agravamento da pandemia do coronavírus. Então, o Brasil ele tem 2 jogos agora, um para o final de março e outro no início de abril, né? Ele tem 2 jogos aqui. O primeiro jogo é Brasil e Colômbia, lá em Barranquilha, na Colômbia. O jogo é no dia 26 de março. E o segundo jogo do Brasil, marcado agora, eu falei em abril, mas é no dia 30, certo? 26 de março e 30 de março. Então, dia 26, Colômbia e Brasil em Barranquilha, lá na Colômbia. E no dia 30, em Recife, Brasil e Argentina. Então, existe uma grande possibilidade de esses jogos serem adiados. Por quê? Por conta do coronavírus, né? Essa pandemia no coronavírus, ela tem causado muitos problemas, né? Inclusive, está causando problemas no futebol, né? Em virtude da transmissão que está acontecendo, está aumentando agora o número de casos, a Conmebol está pensando, e tudo indica, que adiará esses jogos. Ela também pretendia ver com a FIFA, né, para que a FIFA liberasse os jogadores brasileiros que jogam na Europa. Então, a Conmebol estava vendo essa possibilidade de a FIFA liberar esses jogadores que atuam na Europa, os brasileiros. Só que os clubes europeus, eles não têm intenção de conceder essa liberação. Por quê? Por conta dessas transmissões que estão acontecendo, né, os clubes querem preservar seus jogadores, eles já não têm muito interesse de liberar os jogadores, né? E nesse período agora de pandemia, aí que eles não têm interesse mesmo. Não pretendem liberar, em virtude dessa não liberação dos clubes europeus. A seleção brasileira, ela não pretende jogar também com o time desfalcado, porque nesse caso, o que era que ia acontecer? As seleções, não apenas a brasileira, mas as sul-americanas, elas iriam participar, né? Elas iriam participar com seus times desfalcados. Elas iriam participar dos jogos da eliminatória com seus times desfalcados, apenas com jogadores que atuassem nos seus países. Então, o Brasil só poderia atuar com jogadores que jogassem aqui e os outros clubes também. Então, os países, outros clubes não, os outros países, né? Os outros países e a seleção brasileira, o Brasil, não estão querendo participar agora desses jogos apenas com os jogadores que atuam nos seus países. E, em virtude desse problema da pandemia, tudo indica que esses jogos serão adiados. Então, meus amigos, eu quero agradecer a todos que participaram dessa live conosco, né? Agradecer aos comentários do meu amigo Arthur Vasconcelos, da Márcia Correia, da Zuleide. Obrigado, Zuleide, Juliana. Obrigado por todos aqueles que nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus permitir, estaremos aqui na próxima segunda-feira com mais assuntos voltados e relacionados ao futebol. Obrigado a todos, que Deus os abençoe e até a próxima.